Ministros, companheiros, Muito bom dia, ministros, companheiros, no reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo. É uma bênção e privilégio grande estar com vocês nesta ocasião, para compartilhar com vocês os momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. Vamos ler uma passagem bíblica em 1 de Samuel, capítulo 17. Em 1 de Samuel, no capítulo 17. Este é o caso da batalha de Davi e Golias. Versículo 45 em diante, onde diz: Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirarei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará na nossa mão. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Pode sentar, que não terá uma dor. Pastores vencendo o inimigo com o Espírito de Deus, do Deus de Israel. Pastores vencendo ao inimigo com o Espírito do Deus de Israel. Esse é o tema para esta ocasião. Este é o tema para esta ocasião. Muchas gracias, David. Así como en la historia quedó registrada esta. Assim como na história ficou registrada esta batalha de Davi sendo um jovem, já ungido pelo profeta Samuel, com o azeite da unção que representa o Espírito Santo, e já sendo ungido como rei, ele sabia que não ia morrer, nem nessa e nem em outras batalhas, até que chegasse a ser rei e ser confirmado no reino. Portanto, Davi confiava em Deus e na bênção que havia sido falada sobre ele e para ele. Assim também encontramos em Davi e sua trajetória um reflexo do que seria a vinda do Messias. Assim como se reflejou o Messias em Abel. Assim como se refletiu o Messias em Abel morrendo, e depois em Sete sendo restaurada, restaurada a descendência de Adão. A descendência de Adão agora com o nascimento de Sete,
semejanza de o qual é um filho à semelhança de Adão. encontramos E encontramos que Abel muriendo que Abel morrendo representa a Cristo morrendo, e Sete nascendo representa a Cristo ressuscitando, la resurrección de Cristo. a ressurreição de Cristo. Y con Set, la gente o el pueblo E com Sete, as pessoas ou o povo começaram a proclamar el nombre de Dios. a proclamar o nome de Deus. Vamos a ver aquí Vamos ver aqui. nos dice la Escritura A Escritura nos diz vamos a ver el pasaje que nos habla de Set. Vejamos a passagem onde nos fala de Sete, capítulo 4, do versículo 25 ao 26, diz ele de Gênesis: De nuevo Adán a su E mujer, tornou Adão a conhecer a sua mulher, dio a luz un e ela deu à luz a um filho, nombre Set. e chamou o seu nome Sete, porque disse Deus a ela: Me ha sustituido Deus me deu outro filho em lugar de en Abel, lugar de Abel, por- a quien mató Caín. porquanto Caim o Y a matou. Set también le nació un hijo. E a Sete também lhe nasceu um filho, e chamou o nome de Emos. Então começou a invocar o nome do Senhor. Y ahora encontramos que E agora Set es encontramos que Sete é um tipo e figura de y Cristo. ahora con Cristo resucitado E agora, com Cristo ressuscitado, encontramos los hombres que os homens, en medio de la humanidad no meio da humanidade, comenzaron a invocar el nombre começaram de a Dios de invocar o nome do Deus de Israel. y así se ha extendido el evangelio. E assim estendeu o Evangelho, dando a conhecer o nome humano de Deus, que é Jesus ou Jesus Cristo. Y han estado entrando al reino de Dios E milhões de seres seres humanos estiveram entrando no reino de Deus. y en esa línea E nessa linha dos filhos e filhas de Deus y sus e descendientes seus descendentes, tipificado en Set, tipificado em Sete e a sua descendência, nietos, filhos, nietos y netos, bisnetos e assim por diante. encontramos diferentes mensajeros, Encontramos diferentes mensageiros, onde alguns deles mensajeros dispensacionales. foram mensageiros dispensacionais. Así como Adán Assim como Adão fue el primer foi o mensajero primeiro dispensacional, mensageiro dispensacional. luego el segundo Depois, o segundo viene a la escena vem em cena en lugar de Abel, no lugar de Abel. luego viene a la escena Set, Depois vem em cena Sete e depois mais adiante aparece Noé, Noé como el mensajero. como o mensageiro. Vamos a ver, Vamos a qué ver número equivale a que número equivale Noé. Noé. El décimo es Noé. O 10º é Noé. Y
en el tiempo del 10º mensajero, E no tempo do 10º mensageiro, Noé, vendría el juicio viria o juízo divino sobre el mundo antediluviano. sobre o mundo antediluviano. También en esa línea de mensajeros aparece Enoc, Também nessa linha de mensageiros aparece Enoque como o sétimo mensageiro. pero no era dispensacional. Mas ele não era dispensacional. Depois veio Matusalém como o oitavo. Y luego viene Lamec como E depois el vem noveno, Lameque y luego como o nono. E depois Noé como o 10º. 10º mensajero, 10º mensageiro. lo cual en esta línea es muy importante. O qual, nesta linha, é muito importante. Contando a Noé como el 10º, Contando Noé como o 10º. E se voltarmos atrás ou voltarmos, encontraremos a Enoque como o sétimo. E também encontraremos Sete como o segundo. a Adán como el primero. E Adão como Y o ahora primeiro. la descendencia del segundo Adán, E agora, da descendência do segundo Adão, una línea muy temos aí uma linha muito importante. Por exemplo, el segundo Adán, o Cristo. segundo Adão, Cristo. Después viene San Pedro, Depois vem São Pedro. después de San Pedro viene, Depois de São Pedro vem São Paulo. o sea, viene Ou seja, Cristo, el segundo Cristo, Adán. o segundo Adão, Viene Pedro, el primer mensajero, está vindo. Pedro, con las llaves del o reino. primeiro mensageiro com as chaves do reino, e então vieram os 7 mensageiros, O e sea, já são que el 9. reverendo William Branham fue, Então, o reverendo William Branham era o número 9, Pablo fue el e Paulo tercero. foi o terceiro. Y ahora, E agora, como en los días de Noé, como nos dias de Noé, tiempo será este tempo, e, consequentemente, será o tempo en que Dios le pondrá em que fin Deus porá fim no reino dos gentios, para para establecer Dios estabelecer de su reino Deus seu reino planeta Tierra. neste planeta Terra. Con el 10º mensajero Noé, Com o 10º mensageiro Noé, un mensajero vocês veem que ele era um mensageiro que viveu antes do dilúvio e depois viveu mais anos depois do dilúvio. pues Noé, Pois Noé, dice la escritura, a Escritura diz que vivió una cantidad de años, que ele viveu uma quantidade muito longa de anos, ou seja, que Noé, vamos a ver si lo tengo aquí en la mano, vamos ver se eu tenho aqui na mão ou em mãos, capítulo 9, o verso capítulo 9, 28, versículo 28 a 29, que diz: E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. O sea, vivió antes del diluvio. Ou seja, ele viveu antes do dilúvio, ele viveu mais do que depois. 600 anos na vida de Noé veio o dilúvio. E então ele viveu 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. E agora veja, um profeta, mas dispensacional, Noé, o qual foi o mensageiro da dispensação do governo humano. E foi o mensageiro com a mensagem do fim daquela geração pré-diluviana. Foi ele o mensageiro com a revelação divina do juízo divino que viria sobre a raça humana. E, portanto, foi o mensageiro que falou esse juízo, revelando às pessoas ou ao povo o que aconteceria. E mostrou também a forma para escapar do juízo divino. E agora, o próprio Cristo disse que a vinda do Filho do Homem, a manifestação é a revelação do Filho do Homem, será
como nos dias de Noé. Portanto, haverá um mensageiro dispensacional com uma mensagem final de Deus. E será da linhagem de Adão, ou do segundo Adão, o qual estará trazendo sua mensagem para todo o povo, nação e língua. Porque será quem comerá o livrinho aberto que traz o anjo de Apocalipse capítulo 10, que é o livrinho ou o livro da redenção, o título de propriedade do céu e da terra, o livro da vida do Cordeiro, onde estão escritos todos os que viverão eternamente e que formarão a igreja do Senhor Jesus Cristo, cada um na era que lhe corresponderia viver. E agora, essa descendência de Deus através do segundo Adão nasce no reino de Deus ao nascer da água e do Espírito, e ao receber a Cristo e ser batizado em água em seu nome, e receber o Espírito de Cristo, e consequentemente é uma nova raça que Deus estaria criando, o qual pertence ao céu. É uma raça celestial que passaria pela terra com corpos mortais, mas que faria contato com a vida eterna para obter o novo nascimento. E nasceriam, e consequentemente, de novo. Eles nascem na terra, mas esse nascimento lhe dá um corpo mortal temporário, mas o propósito é que façam contato com Cristo, o segundo Adão, para que ele lhes dê um novo nascimento e eles nasçam no reino do segundo Adão, o reino de Deus, que é o reino de Cristo, e nasçam, e consequentemente nascem na e para a vida eterna, e consequentemente obtêm o corpo angelical da sexta dimensão e ficam selados para o dia da redenção, que será a nossa transformação, onde, assim como Adão e também o segundo Adão, Cristo, antes de terem o corpo físico, tiveram o corpo angelical, e depois Deus lhe deu o corpo físico. Assim também é para todos os filhos e filhas de Deus, mesmo que obtenham um corpo físico ao virem à terra. Esse é um corpo temporário, mas o novo corpo eles obterão depois, na ressurreição dos mortos em Cristo e na transformação dos que vivemos. Portanto, eles recebem primeiro o corpo angelical, que é o Espírito de outra dimensão, da sexta dimensão. Porque o Espírito que obtiveram quando nasceram na terra através dos seus pais terrenos era um espírito do mundo, um corpo espiritual do mundo, e portanto um corpo espiritual de outra dimensão contrária à de Deus. E depois obtiveram um corpo físico mortal, que não é um corpo do reino de Deus, porque o reino de Deus é eterno, mas fariam um contato com Cristo, obteriam a redenção. E isso é o segundo êxodo, onde Deus os tiraria do reino das trevas, como ele tirou o seu povo Israel do reino de Faraó. Faraó representa o maligno, o diabo, e seu reino representa o reino das trevas, onde estavam escravizados os descendentes de Jacó ou Israel.
Assim também, tudo isso dá testemunho do que estaria ocorrendo para a libertação de todos os filhos e filhas de Deus, as quais seriam libertos do reino das trevas e do poder das trevas, o poder do príncipe das trevas, que é o diabo, e seriam colocados na terra prometida do reino de Deus, do reino de Cristo, e consequentemente viriam formar a igreja do Senhor Jesus Cristo, que são os membros desse reino de Deus, que são os filhos e filhas de Deus, que são a realeza do céu, filhos e filhas do Rei dos céus e da terra. Agora, em um reino, quem são os que pertencem à realeza? O rei, a rainha e seus filhos. Esses são os que têm sangue real, que chamam também sangue azul, mesmo que todo o sangue seja vermelho. Eles o chamam de sangue azul. E agora, todos os descendentes do segundo Adão não nascem na forma que nascem os descendentes do primeiro Adão, porque no tempo de Adão e Eva perverteu a forma em que tinham que vir todos os filhos e filhas de Deus que estavam escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. E Adão, então, não podia trazer todos esses filhos à manifestação em corpos eternos, com corpos espirituais eternos, porque tinha sido pervertida a forma em que tinham de vir, que era pela criação divina. E agora após a queda no jardim do Éden, se recebe um espírito e um corpo do mundo, do reino das trevas, e consequentemente você recebe um corpo animal, e consequentemente isso não é eterno, mas no programa de redenção, que significa voltar ao lugar de origem, Deus, por meio de Cristo, assim como Ele libertou Israel por meio do profeta Moisés, agora, por meio de Cristo, realiza o segundo êxodo, o qual se opera na esfera espiritual e pela qual Ele teve que morrer fisicamente. Bem como para o êxodo e para evitar a morte dos primogênitos hebreus que estavam no Egito, teve que se efetuar o sacrifício do Cordeiro Pascual, o qual cada família sacrificou para a preservação da vida dos primogênitos que estavam nestes lares. E agora, para a preservação da vida dos primogênitos de Deus, escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, Jesus Cristo teve que morrer na cruz do Calvário. Por isso que temos o mesmo que aconteceu lá. O sangue do Cordeiro Pascual era colocado na verga ou nos umbrais do lar, ou lares ou casas onde estavam os filhos primogênitos. Ou seja, toda família tinha que ter esse sinal de sangue em seu lar. E na casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo,
tem que estar o sangue do Cordeiro Pascual, que é o sangue de Cristo aplicado. O sangue do Cordeiro Pascual de Cristo. Lembre-se de que João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está em São João, no capítulo 1, versículo 29 ao 36. E agora, Cristo é a nossa Páscoa. Diz São Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, Cristo é nossa Páscoa. Em 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 7, Cristo é a nossa Páscoa, que já foi sacrificada. E agora, a morte espiritual ha estado passando por la tierra. E agora a morte espiritual esteve passando pela terra, mas os que tiveram o sangue de Cristo aplicado em seus corações, os quais consequentemente entraram na casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde esse sangue também é aplicado na porta dessa casa. E a porta é Cristo, e em Cristo a porta, onde está o sangue que livraria todos esses primogênitos da morte. E agora encontramos que o segundo êxodo foi na esfera espiritual, saindo e sendo tirados do reino das trevas e colocados no reino de Cristo, o reino de Deus. Depois, o terceiro êxodo tem uns quantos aspectos. Por exemplo, o terceiro êxodo cobre o ser libertados, ao sair vitoriosos, sair do Egito denominacional e serem colocados na etapa da era do reino, que é a era da pedra angular. E a parte física será sendo tirados do reino terreno, do reino dos gentios. Os que estiverem nesse reino que cobre toda a terra, e também sendo libertados, nos mostra que isso nos fala de que serem libertados da esfera física terrena, que está controlada pelo reino das trevas, e levados ao reino de Deus, reino de Cristo, o qual nos fala de uma transformação para os que estejamos vivos ou os que vivemos, e de uma ressurreição em corpos eternos dos mortos em Cristo. E assim fisicamente entraremos ao reino de Deus, ao reino de Cristo, e consequentemente iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E depois voltaremos ou retornaremos à terra para o estabelecimento do reino de Cristo, que é o reino de Deus, a qual será a restauração do reino de Davi nesta terra. Tão simples assim. Agora, no primeiro êxodo e para o primeiro êxodo houve uma luta, para o segundo êxodo também, e para esse terceiro êxodo haverá uma luta, um aperto. Mas se lá no primeiro êxodo o povo teve a vitória, Deus lhe deu a vitória ao povo, encabeçado pelo Espírito de Deus manifestado em Moisés, e no segundo êxodo também o povo obteve a vitória, a qual Deus deu por meio de Jesus Cristo.
Lembrem-se ou recordem que para cada êxodo há um mensageiro dispensacional com uma mensagem dispensacional. Depois, se nos êxodos anteriores o povo obteve a vitória, Deus deu a vitória e, consequentemente, ou conseguinte, é a vitória de Deus sobre o reino das trevas. Para o terceiro êxodo, também a vitória será de Deus, de Cristo, de Deus por meio de Cristo e, consequentemente, do povo de Deus. E, consequentemente, haverá um mensageiro dispensacional e ministros que estarão braço a braço com ele, trabalhando no programa desse terceiro êxodo, que trará a grande vitória do amor divino, trará a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Tudo isto também está vitória. Havemos em Davi, esta vitória havemos em Davi vencendo Golias. Pois assim como o faraó representa o príncipe das trevas, porque o príncipe das trevas, o diabo ou Satanás, estava em faraó. E encontramos também que depois, no segundo êxodo, Cristo venceu o diabo, o faraó do reino das trevas. E depois, no terceiro êxodo, encontramos que Cristo e o anticristo se enfrentarão. O anticristo representado no faraó e Cristo representado em Moisés. E agora, Cristo e o mensageiro que ele tiver, onde estará se manifestando, e os ministros que estarão junto a esse mensageiro, serão pastores que estarão vencendo no último dia o inimigo por meio do Espírito Santo, do Espírito do Deus de Israel. Todas essas batalhas onde Cristo interveio e deu a vitória ao povo e ao mensageiro que estava frente a esse povo de Deus, é tipo e figura do que estará acontecendo neste tempo final. E a vitória de quem será? Será de Deus e seu povo, junto aos ministros que estarão com o povo de Deus no último dia, na era que lhes corresponde, que é a era da pedra angular, e que estarão nesse entrelace dispensacional, como Noé esteve nesse entrelace dispensacional, e também Moisés, e também Jesus. Jesus o encontramos nesse entrelace dispensacional da dispensação da graça com a dispensação da lei. Assim também Moisés, no entrelace dispensacional da lei com a dispensação da promessa. E Noé, no entrelace da dispensação do governo humano com a dispensação da consciência. E para o último dia, no entrelace da dispensação do reino com a dispensação da graça. Tão simples assim. Portanto, haverá pastores que estarão vencendo o inimigo com o Espírito do Deus de Israel, que estará manifestado no meio da sua igreja no último dia, e terá seu mensageiro para o último dia, o qual estes ministros que estarão vencendo o inimigo o reconhecerão o mensageiro que Deus tem para o último dia, e junto a esse mensageiro estarão vencendo o inimigo, o anticristo,
que tratará de destruir os escolhidos de Deus, tratará de destruir a igreja, tratará de destruir a igreja noiva de Jesus Cristo e tratará de destruir os judeus também. Mas Cristo estará manifestado e haverá ministros que estarão vendo essa manifestação de Cristo e estarão braço a braço com Cristo e o mensageiro que ele tiver para o último dia e, consequentemente, estarão vencendo o inimigo de Deus, estarão vencendo o diabo que se encarnará no anticristo, no homem do pecado. Portanto, essa luta, ou batalha, ou enfrentamento que aparece em Apocalipse no capítulo 17, onde a Escritura diz que o homem do pecado, o diabo encarnado, fará guerra contra o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 17 e Apocalipse 19. Mas o Cordeiro os vencerá, porque ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Portanto, estamos do lado correto, estamos do lado de Cristo para obter a grande vitória no amor divino neste tempo final. Estamos do lado vitorioso. Vejam aqui este enfrentamento que haverá, é o mesmo de Apocalipse no capítulo 12. E onde haverá uma batalha no céu. Essa batalha no céu vai se refletir também na terra. E depois em Apocalipse no capítulo 17, do versículo 11, diz: a besta que era e não é, é também o oitavo, e é de entre os 7 e vai à perdição. E os 10 chifres que viu são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas por uma hora receberão autoridade como rei junto com a besta. Este tem o mesmo propósito, entregarão o seu poder e a sua autoridade à besta. Guerrearão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E os que estão com ele são chamados eleitos ou escolhidos e fiéis. E os que estão com ele são os membros da igreja ou da sua igreja, são os redimidos pelo sangue de Cristo, são todos os crentes em Cristo nascidos de novo e que pertencem a esse reino de Deus, o reino de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Portanto, a vitória é nossa, a vitória é de Cristo e sua igreja, e consequentemente todos os ministros estarão trabalhando braço a braço no programa divino correspondente ao nosso tempo, obterão a grande vitória do amor divino, porque será a vitória de Cristo e sua igreja. Pastores vencendo o inimigo com o Espírito de Deus, do Deus de Israel. Agora encontramos que sempre quando há um trabalho de comprar ou de uma construção para o propósito divino, o povo sente em seu coração o desejo e o regozijo de colaborar e de ofertar para esse propósito. E se há escrituras ou profecias, e se há escrituras ou profecias que falam de um lugar assim, como o caso do tabernáculo que construiu Moisés e do templo que construiu o rei Salomão, e que isso está no programa divino, muito mais alegria e mais ânimo tem o povo para ofertar.
está prometido. O que é preciso dizer é que está prometido para ser feito. E o que está prometido para aparecer em cena no programa divino. E eles dirão: eu quero que isso venha à existência, para o qual vou trabalhar, vou ofertar, vou colaborar e também vou orar, para que apareça em cena isso que Deus disse que ia aparecer, para que Ele faça tudo o que Ele prometeu que faria. E agora, há promessas para o nosso tempo, de que virá uma etapa gloriosa no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo, o qual foi chamada ou identificada como a terceira etapa. E quando o reverendo William Branham a viu em ação, essa terceira etapa, depois de que ele já havia ou tinha terminado o seu tempo, ele viu essa terceira etapa que estava sendo manifestada em um auditório gigante, que ele descreveu como uma carpa gigante ou uma catedral, o qual mostra que tinha aspecto de uma carpa e tinha aspecto também de um edifício. Portanto, terá essas características o lugar onde a terceira etapa, onde Deus manifestará seu poder em toda a sua plenitude, estará se cumprindo. Portanto, todos queremos que apareça em cena. Para aparecer em cena, o tabernáculo que Deus disse a Moisés, tiveram que trabalhar, ofertar e construí-lo. Porque a parte física corresponde ao povo, com o mensageiro do tempo onde tem que aparecer a parte física para essa etapa. Se foi dito que apareceria um tabernáculo, alguém tinha que construí-lo, e o povo de Deus estaria trabalhando em prol dessa construção. O mensageiro junto ao povo. Assim foi no tempo de Moisés e assim foi no tempo também do rei Salomão. E assim tem que ser em nosso tempo também. E eu digo, tomara, que não somente um, a não ser mais de um, apareça em cena em diferentes países. Essa terceira etapa pode se manifestar em diferentes países, mas o momento que foi levado o reverendo William Branham para ver essa etapa manifestada, pois a viu em um local, mas não quer dizer que começará em um só local. Pode começar a ser manifestada em um país, ser manifestada em outro, e ser manifestada em outro, e em algum dos que for manifestada, se cumprirá o momento em que foi transportado o reverendo William Branham para ver a manifestação da terceira etapa. Quando ele vê essa terceira etapa manifestada, já estava bastante avançado o tempo, ou seja, que já fazia tempo que se estava manifestada essa terceira etapa. Não era o começo, porque para chegar a essa parte culminante, que ele viu, teve que ter começado tudo em forma simples, até chegar ao cume, chegar à parte culminante que ele viu. Ele não viu ali o final, mas que ele viu que estava ali acontecendo.
E não se sabe quantos dias estava acontecendo isso. E quantos dias mais estaria acontecendo nesse momento, ou nesse mesmo lugar. Porque a fila de oração, diz ele, que era muito grande, ou seja, que as pessoas que nesse momento não puderam ser atendidas, pois então no outro dia tinham que continuar, e assim por diante. Temos que conhecer quais são as promessas para o nosso tempo, e junto às nossas congregações, trabalhar em prol da materialização dessas promessas. E aí, para o cumprimento dessa visão da carpa ou catedral, Deus terá uma grande vitória no amor divino a favor de todo o seu povo, e consequentemente a favor do reino de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E haverá ministros trabalhando. Haverá um ministro trabalhando nesse programa, a favor desse programa. E, consequentemente, serão ministros que estarão vencendo ao inimigo com o Espírito do Deus de Israel. O Deus de Israel em espírito se moveu entre os gentios de era em era, e em cada era, aí estava o Espírito de Deus manifestado no mensageiro correspondente de cada era. Para o último dia estará no meio da igreja, e depois no meio do povo hebreu. Estará no meio da igreja na era correspondente, que é a era da pedra angular, e sempre teve um mensageiro, e consequentemente terá para o nosso tempo. E ele, junto aos ministros que estarão trabalhando, estarão também obtendo a grande vitória no amor divino, e, consequentemente, estarão vencendo ao inimigo. Pastores, vencendo o inimigo com o Espírito do Deus de Israel. O Espírito do Deus de Israel se moveu de era em era, se velou e se revelou no meio da sua igreja, e a sua igreja através do mensageiro correspondente a cada era. Assim estará fazendo também neste tempo final, e se revelará também ao povo judeu, ao povo hebreu. Portanto, teremos em nosso tempo a voz de Deus, a voz do Espírito de Deus, ou como diz Cantares, também dirão todos os crentes: em nosso país se ouviu a voz da rola ou a voz do Espírito Santo. Em nosso país, cada um em seu país poderá dizer o mesmo. E quando já vamos a uma esfera espiritual, então podemos dizer: e em nosso país, e em nosso reino, no reino de Cristo, na igreja de Jesus Cristo, ouviu-se a voz da rola, da rolinha, a voz do Espírito Santo. Assim como se escutou em cada era, estará se escutando neste tempo final, será a voz do Espírito Santo, a voz da pomba, a voz de Deus, por meio de Cristo, o anjo do pacto, falando ao seu povo. E isso é a grande voz de trombeta, ou a grande voz de trombeta? É a voz de Cristo falando ao seu povo. E, consequentemente, trazendo para o seu povo a mensagem correspondente a este tempo. A mensagem da chuva tardia e da chuva temporânea. A mensagem do Evangelho do Reino e a mensagem do Evangelho da Graça. Duas mensagens estarão sendo faladas, ao qual será a chuva temporânea e a chuva tardia. A mensagem do Evangelho da Graça, da dispensação da graça, e a mensagem do Evangelho do Reino para a dispensação do Reino. Tão simples assim.
para obter a grande vitória no amor divino, a grande vitória no reino de Deus. E ter e obter a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. A fé e a revelação para o rapto, que é a revelação do sétimo selo, a revelação correspondente ao tempo final. E os escolhidos verão essa manifestação ou revelação do sétimo selo. Crerão de todo o coração e serão preparados para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Eles estarão vendo o anjo que tem o sétimo selo. Da página 469 do livro dos selos em espanhol. O anjo que era diferente dos demais, o anjo que estava com os outros anjos, com os outros mensageiros das diferentes eras da igreja. O reverendo William Branham viu ali 7 anjos. Ele viu 7, mas se ele se conta consigo, eram 8. E dentre todos eles houve um que era diferente dos 7 anjos das 7 eras. E esse foi o mais que chamou a atenção do reverendo William Branham. Esse era diferente dos demais, pois esse era um mensageiro dispensacional. Portanto, assim como Deus, por meio do seu Espírito, por meio do anjo do pacto, manifestado em cada anjo mensageiro, visitou sua igreja, também estará visitando sua igreja no último dia por meio do anjo que era diferente dos demais. E a igreja obterá a revelação do sétimo selo e conhecerá o anjo que era diferente dos demais. O anjo que tem o sétimo selo. Todos esses mistérios estarão sendo abertos para os ministros do corpo místico de Cristo do último dia e para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. E tudo ficará gravado para que todos possam ver e escutar tal e como foi falado, para que ninguém lhe acrescente e nem lhe tire, para que ninguém faça ineficaz essa palavra que está sendo falada, para que ninguém lhe mude o sentido, porque se alguém mudar o sentido, também lhe muda o resultado que vai vir. Portanto, queremos que a palavra se mantenha pura, tal e como venha da parte de Deus em nosso tempo, para que dê o fruto prometido, para que produza aquilo para o qual Deus, por meio do seu Espírito, estará falando neste tempo final. E assim é como todos os ministros serão pastores. E é assim como todos os ministros serão pastores que estarão vencendo o inimigo com o Espírito do Deus de Israel. Porque o Espírito do Deus de Israel estará no meio da sua igreja, sendo identificado pelos demais ministros. E com o Espírito de Deus nessa manifestação no meio da sua igreja, os demais ministros obterão, caminharão escutando o que o Espírito estará falando e caminhando com a orientação do Espírito, ou seja, todo o corpo místico de Cristo. Essa é a forma em que Deus, por meio do seu Espírito, por meio do anjo do pacto, guiou o seu povo
los tiempos. em todos os Por tempos. medio de esa E por meio dessa manifestação de Deus, por meio do seu Espírito, por meio do anjo do pacto, no mensageiro correspondente Así es como a está cada era. el Espíritu de Dios Assim é como esteve o Espírito de Deus em sua igreja, como o corpo mesmo. en cada individuo. E em cada indivíduo, El bautismo del Espíritu Santo, com o en batismo donde do la Espírito persona Santo, onde a pessoa obtém o corpo angelical. obtiene un espíritu Um Espírito del cielo, do céu, de la sexta dimensión. da sexta dimensão. Y ese espíritu E esse Espírito lo guía a toda justicia o y guia a toda a verdad. toda justiça e a toda verdade. Cuerpo teofánico, Esse corpo teofânico angelical de cada crente, chamado de Jehová, que o anjo acampa do alrededor de Senhor los que que temen acampa y ao los defiende redor daqueles que o defendem, en el programa de Dios. que o Por eso, temem cuando Pedro e os estuvo defendem, preso, e os guia no programa de Deus. Por isso, quando Pedro esteve preso luego fue libertado e estava orando por ele, llegó a la casa donde depois estaban foi orando. libertado e chegou na casa onde estava orando por ele, e a jovem Rod, quando escutou que tocaram a porta ou bateram na porta, foi abrir a porta e de alegria não abriu, En la casa, e ao saber que era Pedro, e deu a notícia aos que estavam na casa, e eles diziam: não é Pedro, Rod, estás louca, não é Pedro, é seu anjo. Mas Rod insistia e dizia: não é Pedro, cada creyente en porque Cristo tiene eles diziam que era. E por que eles diziam que era o seu anjo? Porque cada pessoa, cada crente em Cristo tem o seu anjo, que é o seu corpo angelical, o espírito de outra dimensão. E lembrem-se ou recordem que a pessoa é alma, espírito e corpo. E a pessoa, quando nasce no céu, ou do céu, do reino de Deus, nasce para a vida eterna. E obtém, consequentemente, um espírito do céu, da sexta dimensão, del reino de Dios. do reino de Deus. Y ahora E agora, hemos visto vimos que así es para cada creyente en Cristo que como assim individuo. Se é le para llama cada crente em Cristo como indivíduo. Chama o anjo da pessoa. E para a de la igreja, persona es la manifestación de o Cristo anjo da Espíritu Santo. pessoa é a manifestação de Cristo em Espírito Santo no mensageiro de cada era. E esse anjo mensageiro é o anjo da igreja para essa de era. la iglesia que cubre todas las edades. Mas o anjo da igreja que cobre todas as eras é Cristo, o anjo do pacto. O anjo do pacto manifestado no anjo mensageiro terreno que Deus coloca em sua igreja em cada era, um para cada era. E para o último dia, La edad de la piedra para a era da pedra angular, uma era eterna. E com esse ficará. Porque depois desse não vem outra etapa para a igreja e consequentemente continuará com esse mensageiro para o milênio e para toda a eternidade. E os demais estarão com ele, braço a braço, como estiveram na nuvem, braço a braço. E dizemos braço a braço, isso quer dizer não que estarão agarrados, mas trabalhando unidos. Bom, se os santos julgarão o mundo, terão o poder judicial. E, consequentemente, a corte celestial estará representada neles na terra. E para os judeus, 12 apóstolos julgarão as 12 tribos de Israel. E para a igreja, temos os diferentes mensageiros das 7 eras e depois o da era da pedra angular. Portanto, o poder judicial estará aí manifestado. E aí teremos a Corte Suprema, com os 7 juízes membros da corte e um presidindo esse grupo, o anjo que era diferente dos demais.
E aí poderemos deixar tudo quietinho, porque também temos a ordem sacerdotal, e da qual diz a Escritura que os crentes em Cristo são sacerdotes. O Cordeiro Cristo lavou-nos com seu sangue de todo o pecado e nos fez para o nosso Deus reis e sacerdotes, e reinaremos com Ele. Isso está em Apocalipse, no capítulo 1, do versículo 5 ao 6. E Apocalipse, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 8 ao 11. E capítulo 1, versículo 5 ao 6. Ou ao 7, e Apocalipse capítulo 20, versículo 4 ao 6. Assim que aí temos, na ordem divina, três poderes: a ordem política, do qual, porquanto, será a monarquia e a teocracia unidas ou fundidas. E aí temos a ordem da realeza, que são os descendentes de Deus como filhos e filhas de Deus, e os quais são os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. E entre eles estão os que são cabeça de cada era, que são os mensageiros de cada era. E esteve ministrando o Espírito Santo através de cada anjo mensageiro, e junto a eles estiveram outros sacerdotes, que são os membros da igreja, membros da igreja, trabalhando junto do mensageiro de cada era. Nenhum deles ministrou no lugar santíssimo, nenhum dos 7 anjos mensageiros, porque lhes correspondeu o lugar santo. Mas haverá um que entrará no lugar santíssimo, que será o mensageiro do último dia. E aí, vamos deixar tudo quietinho, porque esse é o que coloca no lugar santíssimo a arca do pacto, a palavra, que veio sendo carregada de ela em ela pelo mensageiro de cada era, e levou até onde lhe correspondeu levá-la. E junto a ele estiveram ministros e irmãos, os crentes de cada era, trabalhando nesse trabalho até onde foi permitido. E depois veio outro mensageiro, tomou a arca, ou pegou a arca, juntamente com os que estiveram braço a braço com ele, e a levaram até onde lhes correspondeu levá-la, até que chegasse o momento em que do lugar santo tem que passar para o lugar santíssimo. As 7 eras correspondem ao lugar santo. A era da pedra angular corresponde ao lugar santíssimo. E aí vocês podem ver a bênção tão grande que temos nesse tempo. A era do lugar santíssimo, a era do oeste, porque no oeste é que estava o lugar santíssimo. A era onde a arca do pacto é colocada e daí não sairá. Cristo, a arca do pacto. Porque o novo pacto foi feito e está colocado em Cristo. Te colocarei por pacto do povo. Isaías capítulo 42, versículo 6 ao 8. E Isaías capítulo 49, versículo 8. E aí encontramos essa promessa. Portanto, a bênção de Deus esteve no meio da igreja de Jesus Cristo, desde o dia de Pentecostes. E antes disso, onde estava? No meio do povo hebreu, no átrio. Mas quando entrou no lugar santo, aí entraram os apóstolos com os crentes judeus e hebreus, e depois começaram a entrar também os gentios.
y luego E depois han sido más gentiles foram mais gentios que hebreus, que judíos, que judeus, han estado os que entrando estiveram entrando no lugar santo do templo espiritual de Cristo. y para el día E posterior, para o último dia, vamos a dejar ahí, vamos deixar aí tudo quieto, porque aí estarán entrando estarão entrando los escogidos del día posterior, os escolhidos do último dia, que en su mayoría que em sua maioria, un acto de nacimiento, mesmo que não identificación tenham uma física que certidão de pueda mostrar, nascimento ou uma em sua identificação maioria, física que serão possam simiente de mostrar, Abraão, descendientes em sua maioria serão semente de Abraão, todo creyente en descendente Cristo de Abraão. es descendiente de Abraham, es E hijo até de Abraham, todo crente em Cristo e descendente de Abraão, por la fe en Cristo. e é filho de Abraão. Pastores É um filho de Abraão pela fé em Cristo. Bom, pastores vencendo o inimigo del Dios de Israel, com o espírito sirviendo a do Cristo. Deus de Israel, em frente servindo a Cristo. Reciba mi aprecio y agradecimiento Receba o meu por todo apreço e um lo que estamos agradecimento haciendo por en tudo o favor, que estão fazendo a favor de Porto Rico, porque todo porque tiene un propósito tudo tem um propósito. y ustedes entienden que hay un propósito, E vocês entendem que há um propósito. que Dios le continúa Bom, diciendo a que todos Deus y continue adelante, abençoando a todos e adiante, teniendo tendo la victoria, a vitória, venciendo vencendo al enemigo o inimigo con el Espíritu de Dios, com o Espírito de Deus, del Dios o Deus de Israel. Dejo nuevamente E deixo con novamente ustedes com vocês al reverendo ao reverendo David Davi para para continuar. continuar.